Amigos internautas, é preciso falar na Lava Jato, a operação que se vendeu como uma virada definitiva na luta de sempre do Brasil contra a corrupção e que enfrenta um momento que ameaça lhe remeter direto ao lixo da história. Há um estágio novo na crise iniciada com a história dos vazamentos de conversas de grupos, dos quais faziam parte investigadores, e nele complica-se bastante a situação da midiática turma do Ministério Público, que ditou o ritmo da agenda política nacional durante anos, a partir das investigações que comandavam desde Curitiba. O ex-juiz federal Sérgio Moro também terá muito que se explicar diante do que tem sido revelado. A questão principal do debate agora é que não se trata de um conjunto de informações sobre as conversas, parte delas absolutamente criminosas do ponto de vista do que é permitido a agentes públicos, obtidas por jornalistas junto a fontes desconhecidas, etc. e tal. Esta é a etapa anterior, que gerou uma operação da Polícia Federal batizada de spoofing, ironicamente coordenada pelo então ministro Sérgio Moro, e que levou à identificação e prisão do hacker que detonou toda a situação, mas, sobretudo, obrigou a realização de uma perícia em cima do material, hoje, por isso, reconhecido como oficial. Eis a má notícia para Deltan Dallagnol e colegas dele da Lava Jato, tanto quanto para Moro. Há um atestado emitido pela Polícia Federal, na qual ambos devem confiar, imagino, dizendo que não existe montagem e o conteúdo recolhido, coisa de 7 terabytes, um mundo de informações, é quente, aliás, quentíssimo. Ali tem procuradores conversando entre eles, coisa que não se conversa nem mesmo numa mesa de bar, com toda a permissividade que tais ambientes possibilitam. Zomba-se de defeitos físicos, tripudia-se de situações em que há mortes envolvidas até de crianças, coisa no geral deplorável, e há trechos outros que simplesmente fulminam o devido processo legal, algo objetivo e técnico. Claro que conversar é possível. Não se deve exigir que as partes sejam inimigas, mas os diálogos pelo Telegram, dos quais participam procuradores e o juiz, ou nas quais relata-se ações articuladas entre eles, indicam muito mais do que aquilo que se tem como legalmente permitido e aceitável. Há um magistrado cuja tarefa no final seria decidir se as provas condenam ou inocentam o acusado, que reclama da pouca ênfase de alguém do Ministério Público durante uma inquirição, que comemora uma denúncia, que orienta, que chega a ajustar fases de operações policiais para lhes dar mais efetividade. Enfim, tem-se ali muito mais do que sinais de um relacionamento aceitável, ainda que sob ressalvas. O distanciamento que Moro demonstra, por exemplo, é zero. O material que tem sido divulgado a conta-gotas pela defesa do ex-presidente Lula, um dos nomes mais presentes às conversas captadas, pelo menos em seus trechos mais indecentes, deve servir de base a um julgamento da suspeição de Sérgio Moro na primeira condenação ao petista, pelo caso do triplex no Guarujá, e tem deixado muita gente estarrecida, inclusive entre os que seguem ou seguiam defendendo a Lava Jato. E aqui eu faço um meia-culpa, pois também fui defensor da operação. Achava que as tais conversas não teriam conteúdo tão grave, mas tem. Mas enfim, para Dallagnol, Moro e os demais envolvidos enfrentarem a situação, mostrando que ainda há razão para seguir lhes dando crédito, é preciso um gesto mais forte do que até agora foram capazes de oferecer. Deveriam eles vir a público dizer simplesmente que nunca aconteceram aquelas conversas, ao menos nos pontos que indicam nítidos conluios e articulação ilegal entre acusadores e juiz.
alegar que não lembra ou sugerir edições que pode até ajudar na fase jurídica, mas será fatal no aspecto político da discussão. Aquele que o estilo lava-jato, com estímulo permanente do seu coordenador, cuidava de colocar como foco prioritário e de todos os passos que a força-tarefa dava no seu propósito quase obsessivo de condenar Lula. Aí não vai funcionar. Sigamos em frente, com força e fé.